E aí pessoal, tudo bem? Coach Mexerica, treinador de natação. Esse é o vídeo 3 do curso do Telegram da Swim Track. Então nós já falamos sobre coisas importantes para ser professor ou treinador. Já falamos sobre a transição entre aluno e atleta, como fazer, de que forma eu acho que isso seja melhor feito. E agora nós vamos falar do treinamento inicial. Eu não vou entrar aqui em metabolismo, em tipo de treino, em planejamento, em progressão. Isso quem vai falar é o Peixe hoje na terceira palestra. Isso vocês encontram também em muitos vídeos. Eu vou falar mais da parte do que faz sentido para mim. Eu costumo dividir meu treino. Lógico que você tem que ter todos os conhecimentos metabólicos, mas no que faz sentido e no que não faz sentido. Então eu vou mais ou menos por aí. Bom, a gente terminou o outro vídeo com a criança chegando no treinamento. Estamos falando aqui de age group, de criança entre 7 e 11 anos, podemos estender isso até os 13, até os 14 anos, mas de qualquer forma a primeira abordagem do treinador vai ser em qualquer idade. Então vocês não precisam se preocupar muito quanto à faixa etária, mas é mais voltada para os pequenos, para a parte de academia ou para iniciação ao treinamento. Bom, primeiro treinamento, o que tem que ser abordado? Melhoria técnica. Primeira coisa, a criança tem que, primeiro, se sentir bem no novo ambiente. Ela tem que achar que aquilo ali foi feito, ela está ali por merecimento dela. Então, porque ela chegou num nível que é bacana ela estar num treinamento, que aquilo é uma coisa muito legal, que os amigos são bacanas, que ela vai viver boas experiências durante a vida, que ela tem oportunidades muito bacanas de viagem, de conhecimento, de interação, de novos amigos, tal, de melhoria para ela, mas que ela precisa e que na verdade tudo depende dela. Então ela precisa ter um enfoque bacana para isso, prestar atenção e tentar se esforçar para conseguir fazer. Quais os objetivos para os nossos alunos? Integração principalmente. Nessa faixa etária de 7 a 13 anos, não é o que ela pode se tornar, não é a natação em si que prende essa criança ao treinamento. Isso ela pode conseguir em outras coisas. O que prende a criança ao treinamento, a equipe, são os amigos. Então, em toda essa minha vida de treinador, eu já vi, e mesmo quando eu era atleta, uma dificuldade muito grande em se mudar de equipe, porque você ia deixar os seus amigos. Ou uma das coisas que mais pesam quando o atleta resolve parar de nadar até uma certa faixa etária, não é o que ele poderia ser, mas são os amigos que ele vai deixar de ter, porque a distância vai acabar dando uma esfriada nessa amizade. Então, os objetivos, primeiro, a integração. A integração é fundamental, ela tem que se sentir bem onde ela está. Os outros amigos têm que trazê-la para o grupo, você tem que formar o grupo. E aí você vai trabalhar os conceitos de treinamento. Aí você vai trabalhar melhoria técnica, aumento de capacidade aeróbica e anaeróbica, força, velocidade, etc. e tal. Muito bem. Falei ali no começo do vídeo, Para mim, eu pauto muito meus treinamentos no faz sentido ou não faz sentido. Então, quando a gente fala, e isso aqui não é só para age group, no meu modo de pensar hoje, quantidade ou qualidade? Para mim, obviamente, qualidade. Até porque você não consegue ter as duas coisas. Então, se você está no age group, está com uma criança de 11, 12 anos, e você tem 1h30, 2 horas de treino, como é que você vai conseguir uma qualidade técnica nadando 6, 7 mil metros? Não consigo entrar na minha cabeça. E não estou falando isso porque eu acho, porque eu já fiz isso. Eu já dei treinos volumosos para crianças de baixa idade. Então, primeiro, você não consegue uma qualidade técnica. Segundo, você pode aumentar a lesão enormemente, porque a repetição na natação é absurda. Então, quando você nada muito tempo, você faz muitas repetições, aí você desgasta a sua articulação, osso, etc. Isso pode causar lesão. E segundo, é muito chato. Então eu já dei treinos extremamente chatos. Hoje eu acho que eu dou treinos menos chatos. Hoje eu vou mais pela qualidade, mesmo com meus atletas mais velhos, do que pela quantidade. Então não faz sentido para mim que você trabalhe muita quantidade
principalmente nessa faixa. A gente tem que lembrar que a criança, se a gente estiver falando ali da transição, ela veio de aula, 2 vezes por semana, 45 minutos, uma aulinha ali que dava, sei lá, 500, 600 metros quando dava, e de repente você quer que eu jogar essa menina mirim para 2.000, 3.000 metros por uma sessão de 1h30. Então nós precisamos ter muito cuidado nisso. No meu modo de ver, não sei se é científico, mas grande parte da evasão nesse começo de treinamento é porque a criança realmente está cansada, ela não aguenta, ela acha aquilo chato demais. Então é uma coisa que você tem que pensar. Então eu faço isso. Hoje a minha opção é pela qualidade. Hoje meus treinos dão metade do que davam há 10 anos. Aí antes eu trabalhava com infantil, hoje eu trabalho com adulto, com júnior, com juvenil. Então, prime pela qualidade. É melhor poucos metros bem nadado do que muitos metros mal nadado. Nós temos uma grande dificuldade na natação com esse negócio de volume. Nossa escola é uma escola de muito volume. Tem melhorado, as pessoas têm ido para outro lugar, mas ainda o que a gente vê lá na base é um volume muito grande na maioria dos casos. Então, por favor, qualidade. Eu acho, se é possível melhorar a qualidade somente com natação de baixa intensidade, acho que não. E por que eu acho isso? Bom, já falei para vocês, eu sou pai, 2 adolescentes hoje, e eu vejo o seguinte, as crianças na faixa de 7 a 12, 13 anos, elas não param. Quando você acha que a criança está extremamente esgotada e você está extremamente esgotado, a criança está pegando fogo. Então não adianta você querer fazer uma aula só brincadeirinha, só ali vai nadando devagarinho. Você tem um momento de nadar devagarinho, mas você pode dar uma intensidade. Até porque você dando uma intensidade, tiros de velocidade, não precisa ser uma série enorme, mas uns tiros de velocidade, variação de velocidade, você coloca um componente a mais na sua aula que vai fazer com que a diversificação da aula seja maior. E isso é muito importante. Então, eu acho que para você chegar numa boa qualidade técnica, você precisa de um certo nível de intensidade. Nós não precisamos matar o aluno, mas ele não precisa nadar sempre na intensidade baixa. Eu acho que isso não arruma nada. É o pé atrás que eu tenho com o educativo. Porque o educativo ele não é feito na intensidade que o cara vai nadar. Ele é feito muito lento. Muito lento o cara consegue fazer quando faz. Às vezes é muito lento e não presta atenção. E aí quando passa para uma velocidade mais alta ele não consegue suportar. Então eu acho que a intensidade tem que fazer parte do seu planejamento de aula. Tem que fazer parte do seu planejamento inicial de treino com algumas pitadinhas. Não tem que ser totalmente intenso, extremamente intenso. Como ensinar a treinar? Você não vai pegar uma criança de 7, 8, 9 anos e falar, olha, agora eu quero 1-0, olha, agora eu quero 1-1, agora eu quero 1-3. Ela vai aprender isso lá na frente. Você pode até ensinar, isso, e você tem que ensinar. Mas no começo vamos trabalhar com velocidades. No painel a gente tinha a professora Inês que trabalhava muito bem nisso. Ela trabalhava com velocidade 1, 2 e 3. Velocidade 1 é fraco, velocidade 2 é médio, velocidade 3 é forte. E aí fazia toda a variação em cima disso. Então você pode dar os seus nomes para as coisas que você quiser. Pode ser velocidade 1, 2 e 3, pode ser Rambo, Super-Homem, Hulk, pode ser o que você quiser, mas desde que a criança entenda o que você está fazendo, da forma que você quer que ela nade, e não já entrar num treinamento de mini adulto. Eu já vou falar com a criança como se ela fosse adulto. A gente percebe que a capacidade de entender não é tão bacana assim, ou ela nem presta atenção, porque a coisa se torna muito complicada. Então vamos simplificar. As coisas simples geralmente são as que funcionam melhor. Eu acho que no Age Group eu sou muito contra a especialização, muito contra. Eu acho que até o infantil 2, até ali seus 13, 14 anos, o treino tem que ser baseado no medley. Independente do que a criança nada, independente do estilo que ela for melhor. O que a gente vê
muito é que a criança nada bem peito, eu só dou peito. Ela nada bem borboleta, eu só dou borboleta. Ela nada bem crawl, eu só dou crawl. E aí a criança fica muito limitada. Nós temos que entender que antes de treinadores, nós somos professores. Então nós temos que fazer com que a criança atinja o seu ápice motor em tudo. Então eu tenho que dar vários estímulos. Eu tenho que dar estímulos em todos os nados, inclusive na prova de medley. Então nadar os quatro estilos na mesma prova. Quando eu era do conselho técnico lá da aquática, se batia muito nessa tecla de que teria que ter uma prova obrigatória de medley para as crianças de baixa idade, de faixa etária menor, porque elas têm que nadar os 4 estilos. Essa tendência de se nadar provas de 50 apenas, não 50 velocidades, isso está errado no meu modo de ver. Nós temos que trabalhar a criança para ela ter uma gama de movimentos, um conhecimento motor de si mesma o maior possível. Que quando chegar lá na frente, ela tiver ali com seus 17, 18, 20, 22 anos, quando você precisa fazer um ajuste técnico muito fino, muito estreito, se ele não tiver esse conhecimento, ele não vai fazer. Não adianta você aumentar a força se o cara não consegue fazer o movimento. Ele vai aplicar a força de forma errada. Hoje em dia, a gente tem muito problema de que as crianças crescem num ambiente muito fechado. Crianças de apartamento, crianças de condomínio. Algumas têm o privilégio de ter um clube, principalmente aqui em São Paulo. Talvez em outros lugares ainda tenha brincadeira na rua, mas a maioria hoje não tem, onde a gente conseguia aquela gama motora muito grande, de brincar na rua, andar de bicicleta, subir em árvore e tal. E hoje a gente vê que as crianças não conseguem nem correr, elas não têm oportunidade, ou todo mundo acha que ela vai se machucar, e então nós temos um problema, nós professores de educação física temos esse problema. Então quando ela chega na natação, onde a gente tem um ambiente, primeiro, a gente tem pouquíssima gravidade atuando, a gente tem outras forças, resistência, empuxo, temos a gravidade tal, onde a gente pode criar um monte de coisa. Criem um monte de coisa, façam as crianças nadar de N formas diferentes, para que elas tenham uma gama motora maior. Então isso eu acho que é uma parte muito importante, nós treinadores, principalmente os treinadores de base e essencialmente os professores. Então isso para mim acho que é uma coisa muito importante para a gente. Qual a importância do cronômetro para os nadadores de categoria de base? Ao longo do meu tempo de treinador eu tenho usado cada vez menos o cronômetro. É lógico que você não pode abolir o cronômetro, porque a gente trabalha em cima de faixa, em cima de ritmo, em cima de frequência de braçada, etc. e tal. Só que o cronômetro não é a coisa principal. Então você ficar, isso é uma coisa minha, se eu fico olhando para o cronômetro, eu não consigo ficar olhando para o nadador. Então que o cara faça no cronômetro de parede. Hoje eu tenho a sorte de ter um auxiliar que faz essa parte por mim. Mas eu tenho que estar lá para prestar atenção na técnica, na forma que ele está nadando, na velocidade, se isso está certo ou se não está. O cronômetro, qualquer relógio na borda faz. Eu não preciso de um treinador para isso. Eu só ponho um relógio na borda. A nossa função ali é melhorar o atleta e não ficar pegando o tempo dele. Tem certas coisas, tem certas séries que você vai pegar porque você acha importante, mas isso não tem que ser a maioria do treinamento. Hoje nos meus treinos das crianças não tem cronômetro. Qual a diferença da criança descansar 10, 12 ou 18 segundos? Para mim é nada. Agora, se ela vai nadar bem ou mal, isso faz toda a diferença. Então às vezes você parar e ir um pouquinho ali na sua intuição, deixa descansar um pouquinho mais, eu acho que é bacana. O importante é a qualidade do trabalho. Então, de novo, a qualidade do trabalho e não a quantidade do trabalho. Se o cara vai fazer 12 de 100 mal feito, se ele fez 6 de 100 muito bem feito, o ganho dos 6 de 100 vai ser maior. Isso é uma coisa complicada da gente assimilar, uma coisa difícil, que demora um certo tempo, tem que ter uma certa coragem, mas isso dá certo. E que tipo de informação tem que dar durante o treino? Eu basicamente dou informações técnicas. Olha, você tem que nadar desse jeito, dessa forma, a perna está errada, o braço está errado,
e não só o braço está errado, eu quero o braço assim, eu quero a perna desse jeito, tira da água, põe a posição, filma, mostra, vai de novo, repete. Natação é repetição, não tem como fugir disso. Então a função para mim do treinador hoje é essa, né? Você melhorar tecnicamente. Então, eu tenho que dar o tempo, dependendo da série tem, dependendo da série não, mas você tem que dar informações que façam crescer. E não simplesmente falar o que está errado. Seu braço está errado. Ok, meu braço está errado, mas como é que é o certo? Não, o certo é assim. Eu quero nesta posição. Por que eu quero nessa posição? Então é importante. Eu acho que o atleta tem que saber do programa. Eu não gosto de falar o treino antecipado, por exemplo. Tem treinadores que gostam. Eu acho que a criança sofre por antecipação. Tem atleta que gosta de saber, tem atleta que não gosta. Hoje eu deixo aberto. Se o cara gosta de saber, ele vai lá e olha. Se ele não gosta, ele não olha. Tem gente que se prepara sabendo da série, tem gente que morre de medo sabendo da série. Então tudo isso, que tipo de informação que você tem que dar, o que você vai fazer, depende do seu atleta no fim das contas. E com o tempo você vai conhecendo cada um. Você sabe que um você pode falar, num você tem que falar, no outro você não pode falar, você tem que esconder até o último minuto. Qual o nível de exigência? Bom, eu sou muito exigente. Quando a gente fala em termos de age group, eu acho que a gente tem que cobrar comprometimento, né? Essa foto era lá do Paineiras, quando todo mês a gente dava um diploma para quem atingia 100% de frequência, no caso dessa foto, para quem atingia 80% e para quem atingia 70%, se eu não me engano. Então 70% e 80% falava que ele tinha que melhorar e o 100% estava de parabéns. Então isso é comprometimento. Ir ao treino é comprometimento, fazer o treino é comprometimento. Então eu acho que esse é o nível de exigência. E sempre fazer o melhor. No primeiro vídeo eu falei que você tem que fazer o melhor que você possa fazer. Então eu acho que o atleta tem que fazer o melhor. Porque se você não está fazendo o seu melhor, você está perdendo tempo. Ainda mais numa vida de atleta. Passei um pouquinho aí, acho que o tema exigiu isso, podia ficar falando aqui muito mais sobre esse tipo de coisa, mas para o terceiro vídeo acho que está bacana. Beleza? Esse foi o terceiro vídeo, treinamento inicial. Estamos abertos a bate-papo. Daqui a pouquinho a gente vai para o nosso último vídeo do curso hoje. Beleza? Até mais!